Eu sempre acreditei que para eu ser feliz, eu precisava conquistar muito dinheiro, muitas pessoas, uma casa própria, o carro do ano, aquele corpo escultural e uma família ideal. Os meus objetivos e a minha felicidade, elas sempre estavam vinculadas a prazeres, a conforto, a aparência. E mesmo conquistando tudo isso, eu ainda me sentia infeliz. Nada disso era suficiente para suprir um vazio interno que eu sentia dentro de mim. E o pior de tudo isso é que todos os meus traumas, as minhas inseguranças, as minhas questões internas fizeram com que eu perdesse tudo que eu havia conquistado. Foi então que no fundo do poço, num momento de muita dificuldade, eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer Vedanta. Vedanta é aquela linha de autoconhecimento guardada lá nos Himalaias. E pra gente aqui do Ocidente, na nossa humilde ignorância, a gente acredita que as pessoas vão estudar lá nos Himalaias para virar monge. Mas na verdade, o objetivo, a proposta desse conhecimento não é tornar a gente monge. É libertar a gente de todo o sofrimento. É conectar a gente, apresentar o caminho para a nossa verdadeira felicidade. Para essa liberdade de ser quem você é. A gente aprende na nossa vida a se moldar, a entrar numa caixinha daquele ideal. A gente busca objetivos e desejos que a gente nunca escolheu, mas que a gente foi condicionado desde o momento que a gente nasceu, aprendendo que aquilo é o ideal. Mas vamos olhar de uma forma mais livre, né? A gente percebe que existem muitos padrões de personalidade, de mente, de corpo. Como que vai existir um único objetivo que vai atender todo mundo? Cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem as suas necessidades, os seus objetivos, as suas intenções, as suas qualidades, os seus defeitos. A gente precisa se libertar dessa roupa que mandaram a gente vestir. Ou melhor, desse uniforme, que cria indivíduos iguais e todo mundo fica tentando entrar na mesma vestimenta. Isso impede a gente de ser a gente mesmo. E essa desconexão do que a gente é o que gera essa infelicidade, é o que gera essa tristeza, essa desconexão. Vedanta é esse autoconhecimento que vai explicar pra gente o que a gente verdadeiramente é. E apresentar um caminho onde a gente vai se conectar com a nossa essência, onde a gente vai aprender a se relacionar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas crenças, com as nossas relações de uma forma harmônica. Vedanta tem um outro conhecimento, irmão, que é a Ayurveda. O Ayurveda é como se fosse a medicina irmã de Vedanta. Então é uma medicina voltada para a raiz dos nossos problemas, entendendo qual que é a origem. E a gente vai entender também que não existe um corpo gordo, uma pessoa gorda ou uma pessoa magra. Existe uma mente que faz a pessoa ser gorda e uma mente que faz a pessoa ser magra. Existe uma mente que faz a pessoa entrar em desequilíbrio. Existe uma mente que faz a pessoa ficar doente. Porque a doença ela é uma consequência da forma como o indivíduo lida com a vida. Seja em questões físicas mesmo, o que a gente come, a forma que a gente come. Não importa a forma como a gente lide com a vida, as consequências se tornam doenças. E a gente vai entender que se eu tenho muito medo da vida, se eu olho para uma pessoa e tenho medo, eu libero hormônios, eu libero adrenalina, eu libero estresse. E se eu aprendi a lidar com a vida de uma forma estressada, se toda vez que eu olho para a vida eu sinto estresse, eu tô todo dia liberando estresse. Isso no longo prazo vai virar uma doença e um desequilíbrio. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que todos os motivos que te fazem sofrer e todos os motivos que te fazem entrar em desequilíbrio, você aprendeu a se comportar desse jeito. A forma como te apresentaram a vida fez com que esses sintomas, essas consequências existissem. Né? Imagina só um bebezinho, imagina uma criancinha que acabou de nascer, ela não sabe de nada. Se ela vê uma barata, o que vai acontecer? Né? O bebê ele vai pegar a barata. E se ele for pegar a barata, o que ele vai fazer? Ele vai pôr na boca. E se quando esse bebê for pôr na boca e a mãe gritar assim, ó, não! Esse bebê ele vai jogar a barata e vai ficar com medo de barata. Né? Ou seja, ninguém nasce com medo de barata. O medo ele é passado. Da forma como a gente é apresentado para o objeto, para a situação, esse medo, a forma como a gente vai reagir, é passado para a gente. Então pensa comigo, tudo que você tem medo e tudo que você deseja, você não escolheu. É como se fosse uma herança que você recebeu tanto dos seus pais quanto da sua cultura. A forma como a gente aprendeu a enxergar a vida, a buscar pela vida,
foi aprendida através dos nossos pais e das nossas culturas. E se a gente aprendeu um estilo de vida que seja sofrido, sobrecarregado, que coloque a gente num lugar de desvalorização, né? A gente aprende a passar por cima da gente para poder agradar os outros. Os outros são mais importantes do que a gente para a gente mesmo. A gente deixa de nos agradar para agradar os outros. A gente tem dificuldade de falar não para o outro, falando não para a gente. Entende? Isso é muito danoso para a gente. Essa insegurança que é criado, essa carência que a gente aprende a ser, é a raiz da nossa infelicidade. Então, se você quer se libertar de todos os seus sofrimentos, de todas as suas doenças e os seus desequilíbrios, o caminho é uma mudança de mentalidade. É a gente limpar, tirar tudo isso que a gente aprendeu que não serve mais e colocar um conhecimento que seja harmônico, ideal, que nos direcione para essa questão de harmonia, de felicidade. E essa é a proposta do nosso curso. A gente vai trazer Vedanta e Ayurveda, que são duas linhas de autoconhecimento lá do Oriente, de forma simples, prática e didática. Como que eu pego esse conhecimento e aplico na minha vida e conquisto essa liberdade, essa saúde, esse equilíbrio? A gente vai entender que existem vários padrões, vários tipos de mente, vários tipos de corpo, vários tipos de personalidade, vários momentos de vida, e cada momento, cada tipo de pessoa precisa se atender de uma forma diferente, né? A gente precisa aprender como que eu atendo, esse indivíduo, nesse momento agora, né? Dentro desse estudo, a gente vai aprender todos os padrões. E quanto mais eu me conheço, mais eu sei me atender e mais saúde, mais eficiência eu conquisto em todas as áreas da minha vida. E se eu aprendo sobre todos os padrões, eu começo a melhorar a forma como eu interajo com a vida, com os outros. Eu vou entendendo que a forma como o outro reage comigo tem muito mais a ver com ele do que comigo. Quando eu me conquisto, eu conquisto o mundo, porque desafios, dificuldades nunca vão deixar de existir. Só que se eu tiver apto, quanto mais apto eu tiver, quanto mais trabalhado, quanto mais consciente, mais fácil e mais efetivo vai ser essa relação de lidar com esse desafio, com essas questões. E você vai ver, quando você muda, o mundo muda. Quanto mais saúde, quanto mais equilíbrio, quanto mais disposição você tiver, mais a sua realidade vai mudando. Além de você começar de dentro para fora, o mundo vai mudando para você. A sua família, os seus amigos, a sua realidade vai mudando. A gente vai aprender nesse curso sobre todos os aspectos da nossa vida, em como a gente aplica o autoconhecimento. Então a gente vai estudar sobre o nosso corpo, sobre o nosso biotipo, sobre alimentação, sobre sono, sobre movimento, sobre a nossa mente, como que funciona a nossa mente, sobre trauma, emoções, crenças, relações. Todos os nossos desequilíbrios, todos os nossos sofrimentos e dificuldades, eles nascem na nossa mente, na nossa mentalidade, na forma como a gente aprendeu a lidar e interagir com a vida. Então, se você busca uma vida melhor, se você quer construir a sua melhor versão, uma versão mais saudável, equilibrada, harmônica e feliz, esse é o caminho, essa é a grande oportunidade. A gente vai aplicar de forma muito objetiva, de forma muito prática, como que a gente põe esse conhecimento para dentro. Esse curso, ele vai trazer tudo o que você precisa para você ter uma base muito bem estruturada. Então, além do curso, a gente vai ter um encontro a cada 15 dias, a cada 2 semanas, a gente vai ter um encontro onde você pode tirar todas as suas dúvidas e aprofundar sobre os temas que te fizerem mais sentido, que vocês tiverem mais dificuldades. Se você quer mudar de vida, construir mais saúde, mais disposição, mais equilíbrio, mais harmonia, se você quer viver a tal da felicidade, essa é a sua grande oportunidade. A gente tem 30 dias de garantia, você pode experimentar o curso, viver essa experiência e se não fizer sentido, o seu dinheiro é devolvido 100%, sem questionamento. E se você tiver dificuldade, se o valor do curso for muito para o seu momento de vida, você pode também encaminhar um e-mail para a gente solicitando a quantidade de desconto que você precisa, que a gente vai avaliar e vai liberar para você poder entrar. A gente não quer que a questão financeira seja um impeditivo para que você acesse esse conhecimento. A gente entende que existe todo um custo, uma estrutura por trás disso, que você precisa também ter essa contrapartida, né? Você precisa investir o seu tempo, o seu dinheiro, para que você conquiste o seu resultado. Pensa que você é consequência do seu tempo, você é consequência daquilo que você investe. Não importa onde você dedicar o seu tempo, você vai crescer e você vai se desenvolver. E se tem alguma coisa nessa vida que vale a pena você investir,
é em você mesmo. É no seu autoconhecimento, é na sua saúde, é na sua felicidade. E essa é a oportunidade que eu te trago aqui. Então, se você quer ser feliz, se você quer viver a sua melhor versão, a sua felicidade começa agora.